A paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Meu nome é José Alberto de Andrade e a nossa mensagem de hoje é o chamado. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amados, a nossa mensagem de hoje, como eu já falei, o nome é O Chamado. Deus sempre tem um chamado para as nossas vidas. E esse chamado de Jesus é para nós fazermos o ID de Jesus. O que vem a ser o ID? É um imperativo do Senhor Jesus. Jesus está mandando e esse chamado é para todos nós. Jesus nunca discriminou ninguém. O ID é para todos que estão aqui na face da terra. E a vontade dele é que todos se salvem, todos conheçam a sua palavra e tudo o demais que consta nas Sagradas Escrituras. Em Mateus 28, 19, Jesus mesmo diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o ID, é o chamado do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, Jesus, quando nos chama, ele garante, porque o projeto dele é para que todos nós sejamos salvos. E o que é que ele deseja de nós? Ele só quer isso, que nós sejamos obedientes à tua palavra. Fazer o ID é a melhor coisa que nós podemos fazer aqui na terra, fazer a vontade de Deus, pois o ID é o mais importante para todos nós. E nós descobrimos que existem 4 pilares dentro das Sagradas Escrituras que nós podemos, com certeza, praticarmos o ID de Jesus. O primeiro pilar é a fé. O segundo é a confiança. O terceiro é a perseverança. E o quarto, a vida. O primeiro pilar, a fé. Se nós formos em Abacuque, no capítulo 2, ele vai explicar o seguinte: o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10, 38, também o escritor de Hebreus vai falar o mesmo assunto, porque a verdade sempre é a mesma, sempre se repete. É o contrário da mentira, porque a mentira uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra, depois é outra, e a mentira nunca se firma. Em Hebreus 10, 38, o escritor diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, nós vemos que a fé é o princípio de tudo. Quando aqueles homens foram chamados por Jesus para fazer parte da construção do reino de Deus aqui na terra, eles creram em Jesus, eles acreditaram, e a fé é o princípio de tudo. Eles foram acompanhar o Jesus porque acreditaram. Foi a fé que moveu os corações deles, e eles foram em companhia de Jesus. O segundo pilar é a confiança. Só anda com alguém quem confia, não é verdade?
Se você não confia na pessoa, você não vai andar com ela. Mas de imediato, os apóstolos foram atrás de Jesus, seguiram os passos de Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 4 a 5, Jesus fala o seguinte: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No verso 5, Simão Pedro responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Você vê que aí já existe o início de uma grande confiança do apóstolo Pedro em Jesus. Ele tinha chegado da pescaria, passou a noite toda pescando, nada pegou, nem um peixe, e eles estavam ali lavando as redes. Quando Jesus terminou de fazer o seu sermão ali junto ao mar da Galileia, Jesus pediu a Pedro para afastar um pouquinho o barco dele para tornar a pescar. E eles já cansados, a noite perdida, mas ele confiou em Jesus. Ele disse: olha, mestre, eu irei. Ele creu em Jesus e foram. E quando chegaram lá, Jesus disse: parem aqui, agora podem lançar as redes. E assim eles fizeram. Meus queridos e amados irmãos, nós já sabemos que as bênçãos de Deus são tremendas e a medida de Deus é muito grande. Então aquela pescaria se transformou na pesca maravilhosa, uma pescaria milagrosa. Foram tantos peixes que eles tiveram que chamar Tiago, João e outros pescadores que estavam mais distantes para ajudá-los, porque as redes já estavam se rompendo de tanto peixe. E os outros foram para poder participar da bênção, porque aquela pescaria foi uma bênção. O terceiro pilar é a perseverança. Nós temos que perseverar, porque servir ao Senhor Jesus não é fácil. Vocês mesmos sabem que não é fácil servir a Deus. Sempre existem problemas, dificuldades, muita coisa negativa acontece na vida daquele servo que quer seguir os passos de Jesus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Já no versículo 17, o próprio João, ele vai nos dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a perseverança é tudo na vida de um ser humano. Se você quer seguir os passos de Jesus, você tem que ser perseverante, porque as dificuldades vêm. Jesus não enganou a ninguém. Ele chegou e disse logo: nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu me lembro também uma passagem que Jesus teve um belo dia, ele saiu com mais de 80 discípulos e fez uma reunião, fez uma pregação para este povo, mas foi aquela pregação, aquele tipo de pregação muito dura, porque muitos erros ele havia encontrado naquele povo. Então, nessa pregação, foi mais uma pregação de repreensão, de ensino, mas muito forte. E o povo naquela época, quando começou a escutar aquela pregação, muitos saíram. Sai um, vai saindo outro, vai saindo outro. E quando chegou no final, só ficaram os 12 discípulos. Os outros todos foram embora. Então Jesus, já meio chateado, chega e pergunta aos 12: e vocês, vão continuar comigo ou vão embora? Aí foi no momento que Pedro se levantou e disse: mestre, para onde iremos?
Só tu tens palavras de vida eterna, mestre. Nós não temos outro caminho. O nosso caminho, de agora em diante, é o Senhor. E Jesus disse: isso, Pedro, não vem de ti. Essas suas palavras vêm do Espírito de Deus. É muito bonito a gente andar com Jesus, porque as dificuldades vêm, as opressões também, muita coisa vai acontecer, mas jamais Jesus vai nos desamparar. Ele sempre tem uma palavra de conforto para nós, porque por mais que aconteçam as coisas, Jesus está em nosso lado. Só temos um caminho, e o caminho é este, é seguir a Jesus. O quarto pilar é a vida, e essa vida nós temos que cuidar e zelar de toda maneira. Em Isaías 41:10, o próprio Deus, o Deus de Israel, ele vai falar aqui conosco: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus falando para o povo dele, naquele tempo ainda do profeta Isaías. Esse Deus jamais abandonou alguém. O Deus de Israel sempre esteve conosco. No Evangelho de João 14:6, Jesus também vem dar o maior reforço que pode existir na Bíblia. E ele vem se revelando, dizendo quem ele é. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus que nós podemos chegar à presença de Deus. Primeiro você tem que ir a Jesus, e daí ele lhe leva até o Pai. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de falar para vocês que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. É o único caminho, não tem outro caminho, não tem outra verdade. A verdade é a palavra de Deus, é Deus. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Esta sim é a verdade. Agora, o mais importante de tudo que eu falei aqui é o que está em Apocalipse 3:21. É que Jesus nos dá uma garantia eterna. Tudo que Jesus nos pede para fazer, ele não fica devendo nada a ninguém, porque ele nos abençoa de uma maneira tremenda. Jesus nunca ficou devendo nada a ninguém. Vejam, senhores, o que é que Jesus vai fazer para as pessoas que são obedientes à palavra dele. Ele diz o seguinte aqui, Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então, amados, isso é uma promessa muito grandiosa, porque Jesus veio nos dar vida e a vida eterna. A partir do momento que nós nos desligamos deste mundo, nós teremos que partir para o reino dos céus, e lá Jesus estará de braços abertos para nos receber no seu reino. E o vencedor, ele tem o direito de sentar-se no trono de Jesus, e vai se cumprir em nome de Jesus. Então, amados, eu agradeço a oportunidade e desejo que todos vocês possam alcançar a glória de Deus, sentir a presença de Deus na vida de vocês. E assim eu agradeço a todos, que Deus te abençoe e te guarde.